E aí, pessoal, eu sou André Viana, professor de Biologia do Colégio SEI, e hoje a gente está aqui para falar de uma coisa que é extremamente importante para a gente. Por que é que arrancar a árvore faz parar de chover? Vocês sabem, né? Todo mundo sabe, que a gente divide os ecossistemas em dois grupos, os ecossistemas aquáticos, né? Eu tenho água doce e eu tenho água salgada. Eu tenho o ecossistema marinho e eu tenho o ecossistema dulcícola. Vocês sabem também que a quantidade de matéria, ela não vai se alterar. A quantidade de água no mundo, ela não vai se alterar. Ela pode ser movida de um canto para o outro. E aí uma coisa que a gente aprende, né, desde criança, é que lagoa enche, lagoa seca. Rio enche, rio seca. Embora a gente conheça, aqui em Natal, por exemplo, rios perenes, como é o caso do rio Potengi, todo mundo sabe que nós temos regiões no nosso estado em que, hora ou outra, passam por períodos de seca. Então, a gente consegue entender, desde criança, certo, que os ecossistemas dulcícolas, aquele que nós falamos de água doce, né, que tem um teor de salinidade um pouco mais baixo, tem que se recuperar. Eu tenho que reabastecer eles. E como é que eu faço para reabastecer? São duas opções. A primeira a gente não tem aqui, é o degelo, certo? Como aqui não neva, a gente não tem picos altos suficientes para nevar, essa opção para a gente não existe. Qual é a segunda opção? Chover, certo? A gente tem que ter a recomposição por meio de chuva. Temos duas opções. Aqui no nosso litoral, a gente sabe que a gente é muito influenciado pela brisa marítima, certo? Que traz a umidade do oceano para a terra. E aí a gente tem essa chuva, que é a chuva comum no litoral. Faz com que a gente tenha uma grande pluviosidade. O problema é que essa chuva, ela não chega no interior do nosso país, certo? O Brasil é um país de dimensões continentais, vocês sabem disso. E eu não consigo fazer essa chuva que vem do litoral chegar nas regiões centrais. Para isso, eu preciso dessas garotinhas aqui, ó, das nossas plantinhas. Lembrem-se sempre, planta é planta, mas não é burra. Ela não faz nada de graça pra gente, certo? Ela não está jogando água para a atmosfera, fazendo chover porque ela é boazinha, não. Ela faz porque ela precisa, porque ela quer transportar. Toda planta, presta atenção, toda planta, quando quer pegar qualquer coisa do ambiente que não seja gás carbônico, ela vai fazer isso pela raiz, pelo que nós chamamos de zona pilífera da raiz. E aí o que é que ela faz? Ela simplesmente absorve sais por transporte ativo, os sais minerais que ela precisa, fica hipertônica e faz a água entrar na raiz por osmose, certo? Gerando o que nós chamamos de pressão positiva. Primeiro ponto para a gente analisar, certo? Quando eu puxo essa água, a raiz está hipertônica, eu empurro a água para dentro da raiz. Como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, a água que está dentro tem que subir. É uma regra geral. Então eu vou tocando essa água para cima. É legal? É, mas o solo não pode ficar hipertônico. É por isso que, por exemplo, adubar demais uma plantinha, colocar sal, colocar água salgada. Se o solo ficar hipertônico, isso aqui não acontece. Eu posso gerar o que a gente chama de seca fisiológica. Professor, mas eu não gerei. Tá tudo bem. Beleza. O que é que vai acontecer? Essa água, ela tem que ser transportada através do caule. E isso vai acontecer porque o caule tem vasos muito finos no xilema que permitem que a água se desloque por capilaridade, certo? Então, o segundo ponto, entrou pressão positiva, eu comecei a deslocar por capilaridade, mas eu tenho que fazer a água chegar nas folhas. Como é que eu faço isso? Aí eu vou olhar para a superfície habitualmente inferior das folhas, certo? Por que para a superfície inferior? Porque nelas eu vou encontrar uma estrutura que a gente chama de estômato. Qual é a função base do estômato? Eles são aberturas que normalmente são encontradas na epiderme inferior para que a planta consiga controlar melhor essa perda de água das folhas, que vão servir para que a planta capte
o gás carbônico que ela vai precisar para a fase escura da fotossíntese, que vão permitir que a planta libere uma parte do oxigênio que ela produziu na fotossíntese e, com isso, ela libere também água na forma de vapor. Sabe por quê? À medida que ela vai liberando água, graças à coesão das moléculas de água, que é gerada pela capacidade que ela tem de formar ligações de hidrogênio, eu vou permitir um fluxo contínuo de água saindo. Ora, se eu gero um fluxo contínuo saindo, eu gero uma pressão negativa no xilema, que não é diferente da gente tomando água de canudinho, certo? Que vai fazer com que essa planta comece a expulsar água. É porque ela é boazinha? É não. É porque ela está trazendo os sais minerais em direção às folhas. Então ela vai fazer fotossíntese. Ah, pra gente, qual é a parte boa? Ela libera grande quantidade de vapor de água. Quando a gente brinca com a plantinha, a gente fala que ela pode liberar até 200 litros de água por dia. Pega um garrafão daquele de 20 litros e derrama no chão para ver o que acontece. O desmantelo de água que é. Agora multiplica isso por 10. Agora multiplica isso pela quantidade de árvores que a gente tem, certo? A gente percebe que as plantas, elas conseguem bombear muita água do solo. E aí, ao bombear muita água do solo, essa água vai para a atmosfera e forma o que a gente chama de rios voadores. Ah, o que é isso? São correntes de umidade que se movem aqui no Brasil, da floresta amazônica, em direção à região centro-oeste e sudeste do país, trazendo chuva. São as massas tropicais que a gente percebe. Qual foi o grande lance? Durante muito tempo, a gente resolveu que ia tirar as árvores do meio do caminho, certo? Isso é um processo que a gente vem vendo no Brasil ao longo dos últimos anos. E aí, qual é o problema relacionado a isso? Cada vez que eu tiro uma bombinha biótica dessa aqui do solo, eu paro de jogar água para a atmosfera. O cara faz, professor, foi só uma. Não é só uma. A gente tira milhares. E aí tira milhares como? Ah, toca fogo, contribui para o aquecimento global. Beleza, altera o ciclo da chuva. Arranca, deixa o solo exposto, a água infiltra, eu não jogo para a atmosfera. A longo prazo, a gente percebe que haverá uma redução do volume de chuva em algumas localidades e a alteração dessas precipitações. Por quê? Porque além de estar contribuindo para o aquecimento global, certo? Uma vez que quando eu desmato, eu impeço a fixação de carbono e esse aquecimento por si só consegue mudar o regime hídrico, eu começo a perceber também que eu vou ter menos água chegando na atmosfera. Então, de fato, vai chover menos. Existe uma ligação, tá? Outra coisa importante, a gente sabe, a Amazônia, ela não é o pulmão do mundo, certo? A gente sabe que ela não é capaz de produzir o oxigênio que nós respiramos em grande quantidade. As plantas não têm uma grande participação na produção líquida de oxigênio. Isso é culpa das algas. Mas com essa brincadeira de jogar água para a atmosfera, de fazer chover, de mudar regime de vento, a gente sabe, na verdade, que ela funciona como um grande climatizador. Ela organiza o clima do país. Por isso que a gente consegue perceber que esse aumento dos índices de desmatamento tem relação com a crise hídrica, que lá na frente vão refletir, por exemplo, na nossa matriz energética, na produção de energia elétrica no país. Mas isso aí vai ser um assunto para outra aula que a gente vai falar. Valeu? Até mais!